Bom dia, irmãs. Paz do Senhor. Saúde as irmãs com a paz do Senhor. Mais uma vez, vamos estar estudando a palavra de Deus. E eu quero agradecer a Deus porque Ele tem me dado a oportunidade para fazer assim. Quero agradecer também a Deus porque consertou o som do computador. Então, vocês vão poder ouvir melhor esta aula. Amém? Hoje vamos aprender um pouco, de Jefté, o filho de uma prostituta. O texto básico é Juízes 11, de 1 ao 40. E o versículo-chave: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. 1 Coríntios 1, 27. Na introdução. Se você fosse escrever uma lista de heróis, você colocaria na lista uma prostituta ou o filho de uma prostituta? O autor colocou duvido. Bem, na Galeria da Fé de Hebreus 11, achamos o nome de Raabe, aquela prostituta que salvou a vida dos espias em Jericó. Também achamos o nome de Jefté, cuja mãe era uma prostituta. Um começo muito infeliz. Era então Jefté, o Gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram: não herdará na casa do nosso pai. Na casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíam com ele. Juízes 11, de 1 ao 3. Jefté, ele sofreu várias... Jefté, quando criança... Jefté, como criança, sofreu muitos preconceitos e era desprezado por seus meus irmãos e madrasta. Como líder no lar, deveria ter chamado a atenção da esposa. Seu pai deveria ter chamado a atenção de sua esposa e seus filhos da forma como tratavam Jefté. Quem era responsável pela situação de Jefté era o próprio pai. Ele não pediu para nascer. Na verdade, ele não pediu para nascer. Jefté não pediu para nascer como acontece hoje em dia, com muitas crianças. Nós vemos Jefté sofrendo as consequências do pecado do pai. Quantas crianças hoje, dentro do seu lar, não sofrem por situações semelhantes à de Jefté? Quantas crianças que são um relacionamento de um segundo casamento, e muitas vezes até porque o pai teve um relacionamento fora do casamento e traz o filho para dentro da sua casa. E termina acontecendo essas situações. E quem sofre com isso é a criança que não pediu para nascer. E a gente vê que Jefté sofreu as consequências de tudo, porque ele que era rejeitado, ele foi rejeitado pela família, ele foi humilhado, preconceito por ser filho de uma prostituta. E a gente vê que desprezado, e a gente vê que isso é uma situação muito difícil. Quantas
pessoas crentes hoje em dia são omissas na liderança do seu lar. A gente vê que que Gileade foi um homem que não soube disciplinar seu lar. Tudo indica isso. Por quê? Porque ele não reuniu a família e pediu perdão, não soube pedir perdão, não soube reunir a família, ensinar o respeito mútuo entre os irmãos, para que para que houvesse ali um entendimento e eles entenderem que aquela criança não tinha nada a ver, não tinha culpa dos erros dele. Né? Então, com isso, aquelas crianças ele cresceu sendo humilhado, sendo maltratado. E quando chega mais além, né, no versículo 3 diz, na casa do meu pai, né? Não, quando eles cresceram, expulsaram ele de casa. Por quê? Porque não houve aquela comunhão, não houve aquela compreensão, eles não entendiam, eles não sabiam, né, como tratar Jefté, então humilhava, rejeitava Jefté por conta do erro do pai. Hoje em dia, muitos pais crentes, eles são omissos dentro do seu lar, né, com as crianças, com os seus filhos. Muitas vezes os filhos, uma situação dessa, quando acontece, e eles querem descontar na criança. Muitas vezes também a gente vê que pelas atitudes dos pais, os filhos se afastam da igreja, do convívio da igreja e até do seu lar. Muitas vezes eles fogem, eles saem de casa porque estão encontrando dificuldade dentro do seu lar. Né? Quantas vezes os filhos eles só querem ser amigos do pai? Né? Os filhos muitas vezes se tornam rebeldes porque muitas vezes porque querem o carinho do pai e não tem, dos pais e não tem. Querem ter um amigo, o pai, a mãe como amigos e não tem. Um ser compreendido em alguma situação que acontece e muitas vezes eles não têm isso, eles não têm aquele contato direto, um contato que eles possam abrir seu coração. Às vezes está acontecendo situações com eles e os pais não estão percebendo. Por quê? Porque não tem aquela proximidade, porque não tem aquele contato mais direto com seus filhos. Às vezes a pessoa cria os filhos, vai para trabalhar, chega em casa, quando os filhos, está acontecendo uma situação, e os filhos não podem chegar para os pais para falar. E quando vai falar, às vezes, aí não, agora não, eu estou cansado. Né? Ah, meu filho, vou fazer alguma coisa. Então, sempre isso se torna uma barreira e as crianças se tornam jovens, se tornam adultos, sem ter aquele contato muito íntimo, muito amigo com o pai. É muito difícil hoje em dia, e sempre foi assim. A gente fala hoje em dia, porque eu estou trazendo hoje para o tempo da gente, para esse momento da gente. Digo a vocês uma coisa, que enquanto tiverem tempo, o filho, desde o pequeno até ao adulto, até ele casado, mantenha um contato de amizade, de carinho, de amor, de compreensão com teu filho, teus filhos, porque assim você vai ter uma família feliz. Dê mais atenção, procure ver as situações. Às vezes, os filhos estão passando por situações e os pais nem percebem. Às vezes, eles estão passando por uma dificuldade e os pais não percebem. Procura dar mais atenção, principalmente nesses tempos de hoje, nesse mundo de hoje. Nós, como servos do Senhor, servas do Senhor, devemos estar sempre atentas com os nossos filhos, mesmo porque em Deuteronômio 6, do 6 ao 7, fala e estas palavras, esse versículo, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração.
no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, procurando inculcar na mente dos filhos a palavra de Deus, levá-los para a igreja com carinho, não forçá-los, mas convencê-los do que é o melhor caminho. Já ouvi adolescente, já ouvi jovens dizer que vai para a igreja a pulso, porque o desejo não é aí, mas vai porque a mãe e o pai obriga a ir. Agora, uma vez que você obriga a ir, também vá. Não fique em casa e mande não, porque é isso que eles olham. Me mandam, mas ficam em casa. As atitudes também são difíceis, são ruins para os filhos. Que nós possamos, irmãs, estar mais atenta com os nossos filhos. Nós hoje que temos os filhos casados, adultos, atenta com os nossos netos, podendo ajudar os nossos filhos a criar os seus filhos. Amém? E a gente vê que Jefté, como ele foi mandado embora, ele fugiu de casa. Né? No versículo 3 diz que Jefté fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tob. A gente vê que ele foi para outro lugar e se juntou com pessoas levianas. Pessoas levianas são pessoas erradas, pessoas erradas, pessoas que estão hipócritas. Eu fui ver no dicionário e vi que são pessoas hipócritas, são pessoas que marginalizadas, pessoas que fazem as coisas erradas. Então, assim, a gente vê que quando ele se junta com essas pessoas, né, ele começa também a fazer o errado, a sair com eles. Então, se ele está saindo com eles, está fazendo as coisas erradas, né? E a gente vê que passando os dias, depois de algum tempo, ele andando com essas pessoas, começou a acontecer algo. O povo dele, né, começou a precisar dele, porque começou a acontecer uma situação de dificuldade. Uma nação estava agindo contra outra nação. E veja o que aconteceu. Ele era um fugitivo e foi convocado para liderar o seu povo. Né? E aconteceu, no versículo 4, do 5 ao 6, de que aconteceu que depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tob. Me fez lembrar, quando eu vi o capítulo 10, o versículo 18, diz assim: então o povo, aliás, os príncipes de Gileade desceram uns aos outros, disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Será esse o cabeça de todos os moradores de Gileade? Aí é bem interessante, né? Porque no capítulo 10 as pessoas se revoltaram não, as pessoas andaram os caminhos errados, deixaram Deus e começaram a servir a outros deuses, a fazer tudo o contrário, tudo errado. Mas no momento da dificuldade, correram para Deus. E quando correram para Deus, o Senhor disse: não, vocês não me deixaram? Então vamos procurar agora aqueles deuses que vocês estavam servindo. Eu não vou ajudar vocês, porque vocês não me deixaram, né? E eles disseram: não, Senhor, nós voltamos para o Senhor, nós vamos fazer tudo correto, tudo certo, mais ou menos assim, para não ver muito, para não perder muito tempo assim, lendo. Então, assim, depois vocês podem ler essa passagem. Então, eles tiraram os deuses de diante deles tudo e voltaram a servir a Deus.
E nesse momento, né, da dificuldade, aí foi quando eles falaram, e agora, né? Então o povo disse, então o povo, aliás, os príncipes de Gileade disseram uns aos outros, quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Será esse o cabeça de todos os moradores de Gileade? Um pouquinho. Eu achei interessante, porque Jefté, apesar de todos os erros não, de toda a sua situação de rejeição, de tudo, e se juntar ainda com pessoas contrárias, pessoas erradas, eles foram atrás de Gileade. Por quê? Porque Gileade, apesar de ter, quando ele se juntou com essas pessoas levianas, com essas pessoas, ele se tornou o líder do grupo. E a fama dele cresceu, porque eles deveriam fazer muitas coisas, como ele era o líder, o chefe. Então, a fama cresce, né? Porque diz assim, aquele dali está fazendo ou de errado ou de bom, mas é como se tivesse à frente, é como inteligente, é como uma pessoa estratégica, né? Que está à frente de um trabalho, para estar à frente de um grupo, e ele estava à frente desse grupo. E os anciões disseram a Jefté, os anciões, a gente vê que os anciões foram buscar ele, porque foi atrás dele, não foi o povo qualquer um, foi os anciões que foram atrás dele. O versículo 6, e disseram a Jefté, e ser o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Veja, quando eu vejo isso, no meu entendimento, eu vejo Deus já preparando, né, a Jefté para poder batalhar contra esse povo de Amon. E a gente vê também que Deus ele é misericordioso com o seu povo, mesmo assim, Deus é misericordioso. Veja no versículo 7, veja no versículo 7 e 9, a resposta de Jefté. Parece que embora Jefté tenha passado um bom tempo longe do lar e de companhia, quer dizer, fora da sua casa, mas e na companhia de homens contrários, pessoas erradas, ele nunca esqueceu de Deus. Pela resposta que ele dá, ele continuou sempre temente a Deus. Versículo 7 ao 9. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade, porventura não me odiaste a mim, e não me expulsaste da casa do meu pai? Porque, pois agora viste a mim, quando estais em aperto. E disseram os anciãos de Gileade a Jefté, por isso tornamos a ti, para que venha conosco e combata contra os filhos de Amon e nos seja por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade, se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor me der diante de mim, então eu vos serei por chefe. Ele reconheceu que era o Senhor, né? Ele reconheceu que era o Senhor que podia que podia dar a vitória na batalha. Né? Jefté fez um acordo, no versículo 11, fez um acordo com os anciãos perante o Senhor em Mispa. Ele fez um acordo e a gente vê que, apesar das situações, Jefté, ele não disse não. Agora, qual seria, né, a sua reação, a minha reação, numa situação onde você fosse rejeitado e depois as pessoas precisassem de sua ajuda? O que você faria? Né? Precisasse de sua ajuda, lhe procurasse, o que você faria? O que você diria?
Será que você diria, bem feito? Não quero nem saber. Não me rejeitaram? Agora se virem. Será que é isso? Vamos fazer de conta que nós estamos na sala presencial. E eu vou pedir para as irmãs abrirem suas Bíblias em Mateus, capítulo 5, versículo 38 e 39. E leiam este versículo. E eu quero saber, irmãs, se vocês leram, sabe como? Vocês escrevendo nessa aula. Amém? Nós vamos fazer de conta que estamos na sala presencial. Porque se nós estivéssemos nas salas presencial, vocês iriam ler o texto. Então, vocês vão mostrar que leram os textos desta forma. Amém? Nós sabemos que temos um compromisso com Deus. E esse compromisso como povo, como servo do Senhor, é ser obediente à sua palavra, à sua vontade. A nossa rejeição, pessoas quando nos rejeitam, quando nós somos rejeitados, nós devemos sempre perdoar. É difícil, mas é bom a gente perdoar, sabe por quê? Porque nós não vamos entrar no céu sem o perdão. Temos que perdoar. E o Senhor, Ele coloca isso em nossos corações. A gente não tem que resistir. A gente tem que ir adiante. Tem que prosseguir na palavra, na vontade de Deus, procurando fazer e dar o nosso melhor, mesmo quando nos rejeitam. Rejeitou, mas precisou, estou eu aqui, para ajudar, para estar ali, fazendo a obra de Deus avançar e não regredir. Então, que nós possamos, irmãos, estar sempre convictos de que somos servos do Senhor. Deus ajudou Jefté a vencer os seus complexos de inferioridade e rejeição, como também o seu ódio para perdoar seus irmãos. Quando isso acontece, quando nós perdoamos, quando nós esquecemos essas situações, o Senhor se agrada de nós. Veja o que aconteceu com Josué, ou veja o que aconteceu com Jefté, no versículo 29. Jefté, ele é um homem impossível, um líder impossível. Impossível. Um líder impossível. A Bíblia diz que a língua é fogo. E quantas vezes falamos coisas quando estamos nervosos, preocupados ou zangados, né? E depois sofremos a consequência. Vamos ver o que aconteceu com Jefté. Sei porque Josué está vindo na minha boca. Vamos ver o que aconteceu com Jefté. Jefté, ele fez um voto a Deus. Veja o versículo 29 ao 31. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, passando por Mispa de Gileade e de Mispa de Gileade, passou até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente derem os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta de minha casa, me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Quando a gente vê, quando eu estava lendo essa passagem, eu fiquei assim, eu disse, meu pai, eu acho que ele pensou que ia sair bem algum servo dele. Ele não pensou nem na esposa e nem na filha, que era a filha única. Ele pensou bem nos servos dele, né? Porque ele falou sem pensar. E esse voto que ele fez trouxe consequências, tanto para ele
quanto a sua filha. Ou seja, foi interrompida uma descendência. Porque o voto que ele fez, né, a filha dele não pôde casar. A filha dele, lá no versículo, deixa eu ver aqui. No versículo 34. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha do seu encontro, com adufes e com dança, e ela, filha única, não tinha ele outro filho nem filha, veja, a única filha dele. Então, encerrou a descendência dele. E quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostas por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz o voto ao Senhor e não tornarei atrás. Tudo aquilo que nós voltarmos, tudo aquilo que nós falarmos, prometendo ao Senhor, temos que cumprir. A gente vai ver isso e continue com a Bíblia. Eu também vou querer saber desse versículo. Mateus 5, 33, 36. Também eu vou pedir para as irmãs. Coloca esse versículo também, em nome de Jesus. Precisamos, quando votar, quando falar, quando prometer algo ao Senhor, precisamos cumprir. Tem muitas pessoas que fazem voto, mas eles não cumprem. Prometem, quando estiver trabalhando, se eu ficar naquele trabalho, eu vou dar o meu salário. Ora, primeiro salário, pensa nisso. Cheio de dívida, precisando das coisas dentro de casa e não vai poder. Porque quando recebe aquele dinheiro, vai dar ao Senhor, vai pensar 2 vezes e termina não dando. Então, que nós possamos, irmãos, estar atento a tudo isso. Observe, veja o que Cristo nos ensina a respeito disso em Mateus 5, 33, 36. 36. Vamos estar atentos a tudo que falarmos, a tudo que prometer. Uma coisa louvável é que ele cumpriu com o que ele prometeu. Né? Ele cumpriu. Então, que nós possamos estar atentos às nossas palavras e não ser tão impossível pensar antes de falar, para que não possamos ter consequências. Não ter consequências daquilo que falamos. E a conclusão é salutar ver que, apesar de um começo nada promissor, sofrendo rejeição na meninice e na juventude, Jefté foi capaz de vencer os traumas e complexos na força do Senhor. Torna-se uma pessoa útil à sociedade e ao Senhor. E o versículo, 1 Coríntios 1, 28. Deus tem o mesmo poder hoje de nos ajudar a vencer os traumas da vida e ainda tem o mesmo desejo de transformar a vida, como ele fez com a vida de Jefté. Até hoje, Deus escolhe aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem importância para destruir o que o mundo pensa que é importante. Deus, ele age como ele quer, ele faz como ele quer, porque ele é Deus. Então, aquilo que o homem acha que não dá nada, e acha que não serve, Deus diz que serve. Amém? Que Deus possa nos abençoar com a sua lição, com as suas palavras, que nós possamos, em nome de Jesus,
aprender mais um pouco da porção de Deus e pôr em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensina em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus mais uma vez por mais uma lição e me despeço das irmãs. Até a próxima, em nome de Jesus. Fiquem na paz. Amém.